Olá, eu aqui novamente, mais um momento meu e das minhas reflexões. E é disso que eu queria falar. A princípio, né, quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu pensava muito em mim, né? Era pra mim, era um momento de externar mesmo e a gente, ser humano, tem a necessidade de estar falando, de colocar pra fora. Depois eu vi que minhas ideias, meus pensamentos também agradavam outras pessoas, né? Eu sempre falo o que eu penso, me preocupo muito nas palavras que eu uso, que eu gosto de ser bem clara. E hoje em dia eu tenho um cuidado maior também até em incentivar, motivar outras pessoas. Então é isso que eu queria falar, esse princípio que eu fico feliz, né? Já vi algumas pessoas comentando sobre meus vídeos, gente próxima, gente distante, que eu nem imaginava, falando assim, isso é muito bom de ouvir, isso precisa ser dito para mais pessoas. Enfim, mas hoje eu queria falar uma frase, eu quero começar, né, iniciar esse vídeo falando essa frase que me tocou muito, eu ouvi de uma pessoa nessa semana. A pessoa é até religiosa, frequento uma religião tal, porque eu falo assim, porque eu ultimamente não frequento nenhuma religião, não estou seguindo nada. Mas a frase era assim: Deus usa os loucos para confundir os sábios. Os loucos para confundir os sábios. E eu tô numa fase na minha vida, eu até listei 3 coisas, 3 não, 4, que devemos fazer. Primeiro, agradecer. O ato de agradecer, isso eu levo para minha vida sempre. Em todas as situações, nas melhores, nas que eu não gosto muito, nas situações difíceis. Agradeça, tudo tem um motivo, tudo tem um aprendizado. Então, esse primeiro ato aqui, agradecer, eu acho que é importante. Porque às vezes passa por uma coisa tão difícil, né? Alguém passa, mas naquilo pode ter certeza que você aprendeu alguma coisa. A segunda coisa da lista é beba água. Gente, isso aí a pessoa tem que se hidratar, viver hidratado. Beber água ajuda a pele, ajuda a digestão, ajuda seu raciocínio, o corpo, tudo. Beba água é a segunda dica da minha lista. A terceira é faça exercício. Se exercite, nós não nascemos para ficar parado. Nosso corpo precisa de movimento, precisa de agitação, assim, de movimento. A palavra é essa, não tem outra não. Então façam exercício. Façam o que você gosta, corra, ande, faça yoga, se alongue, mas coloque no seu dia, né? Eu digo assim, no mínimo 10, mas um pouquinho mais, umas meia hora. Dedique, esse momento é seu. Se você não quer sair, não tem tempo, faça em casa, faça no quarto, se alongue, se estique. Então, se movimente, faça exercício. E a quarta e última é se faça de doido. Essa é a melhor dica que eu dou para as pessoas. Se fazer de doido é tão bom. Evita tanto problema, evita tanta aborrecimento. Tem momentos na vida que a gente tem que se fazer de doido até quando a gente está fazendo algo muito bom. Porque, repare, quando você se diz sábio, inteligente demais, as pessoas te questionam. Quando você acha que você sabe tudo, que você tem que mostrar que sabe tudo, isso atrapalha um pouco. Porque sempre tem aquelas pessoas que questionam, sempre tem aquelas pessoas que duvidam da sua sabedoria, sempre tem aquelas pessoas que acham que, isso vai dar errado, isso, né? Então, às vezes é bom você, mesmo que as coisas dando certo, você se fazer de doido, fazer de louco mesmo, de louca. Eu acho que isso ainda tem uma forcinha a mais com nós mulheres, né? A gente passa por tanta coisa. Eu vou dar um exemplo assim. Eu faço um percurso, eu e minha filha, a gente corre final de tarde, a gente faz um percurso, que é meio natureza e tal, mas passa é um estrado, né? E passa muito caçambeiro. Aí, somos 2 mulheres caminhando, né? Roupa de exercício e tal. Aí tem muita gente educada que passa, dá bom dia, boa tarde. A gente conhece a maioria das pessoas, que isso já tem bastante tempo que a gente faz essa atividade. Aí passam uns e outros mexem. Aí eu fico, oi, tudo bom, tchau.
Aí minha filha fala, mãe, tá mexendo. Eu falei assim, deixa ele pensar que eu conheço ele, que ele tá falando comigo por educação. Se faça de doido, então é isso. Eu acho que talvez o constrangimento dele achar, até a pessoa pensa assim, pô, será que ela me conhece? Vixe, vai parar de mexer, né? Parar de ser, inconveniente, pra que mexer? A mulher tá ali se exercitando, deixa, né? Então eu faço, oi, tudo bom? Como é que vai? Oi, boa tarde. Bem louca. Me faço de... Porque se eu fechar minha cara e ficar com raivinha, tá mexendo comigo, ele vai fazer, vai mexer outras vezes. Então, como eu já vi que uns que passavam e procuravam uma certa intimidade, ousadia, né? Falar assim. Depois passava, boa tarde, filha. Boa tarde, moça. Boa tarde. Na vida, às vezes tem coisas que a gente tá fazendo dando certo. Aí chega uma pessoa, isso não vai dar certo, não. É mesmo? Ah, tá bom. Não vai dar bom. Mas às vezes a gente não precisa falar nada. A gente só vai se fazer de louca, porque depois dá certo e a pessoa vê, os resultados aparecem por si só. Então, eu queria ser breve, né? Mas eu gosto de contextualizar a questão do se fazer de louco, né? Um dia eu tava andando na rua com uma pessoa aí, viu uma senhora, irrelevante falar o nome, coisa. Aí passou um menino de bicicleta, essa criança passou, subiu e desceu, e cantando alto, cantando. Aí a pessoa quis, sei lá, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos meus, vejam meus vídeos, né? Sejam felizes, deixem as pessoas fazerem o que querem, o que amam. Vamos falar da gente. Aí a mulher fez assim, acho que esse menino é autista. Aí eu fiz assim, é artista. Ele é artista, ele canta. Foi tão engraçado. Eu me fiz de louca, realmente me fiz de louca. Pra mim fazer de desentendida, porque eu não queria saber, porque ela pensava do menino, porque tava, de uma certa forma, incomodando ela, porque ele passou cantando alto, subindo e descendo na bicicleta dele. Então, nessa minha trajetória de viver minha vida, viver em paz, viver bem, seguir o bem, eu vejo que eu influencio positivamente. Só quem não quer viver o bem que se incomoda com o que eu falo, se incomoda, né, que eu também nem sei. Eu sigo alguns parâmetros, né, nesse viver de louca. O viver de louca, às vezes, é não contar seus planos pra ninguém, é silenciar mais, é escutar, é fingir que não ouviu, é fingir que não entendeu. Faz de conta que você é bobona. Você chega em um lugar, quando você sabe demais, quando você é muito arrogante, achar que sabe muito, é melhor você se fazer de boba. Aí a pessoa fala com você de uma forma grosseira. Isso aqui é assim. Moça, como é? Adoro fazer isso. Porque não me desgasta. Porque é um desgaste quando você quer provar que você tá certa, que a pessoa... Você não tá entendendo? É um desgaste tão desnecessário. Tem momentos pra você ser incisiva, pra você ser autêntica. Como eu já falei também em outro vídeo meu, sobre a boa comunicação. Mas tem horas que não vale a pena, e principalmente com pessoas que são irrelevantes, que estão só passando na sua rotina. A comunicação direta e objetiva é com quem você convive, é com quem você está precisando, no seu local de trabalho, na sua família, né, nos seus relacionamentos mais diretos, amigos mesmo, de verdade. Mas com pessoas que não vão acrescentar, não vão mudar nada. Você tentar querer mostrar que você tá certo o tempo todo, que você sabe mais. Então minha dica é essa: agradeça, beba água, faça exercício, se movimente e se faça de louca, se faça de doido, porque é bom demais, é bom ser leve. E ainda vou dar mais uma dica: medite. Eu boto aqui, ó, tá vendo? Meditar é bom. Eu não sabia meditar. Como é meditar? Meditar é silenciar a mente? Não. Meditar é deixar seus pensamentos fluírem, estar no presente e deixar eles passarem, né? E cultivar o bem, viver saudável, viver em harmonia com você. Porque eu sempre digo isso aqui, para você passar o bem, como eu falei aqui no início do vídeo, meus vídeos estão, de certa forma, sendo positivo para outras pessoas. Mas para você passar essa áurea, né, essa mensagem positiva, você tem que estar bem com você mesmo. Então é isso. A princípio foi um vídeo, era uma coisa boba para mim, e hoje eu vejo que, de certa forma, o que eu falo aqui
atinge positivamente as pessoas. Eu fico feliz com isso. Beijo, abraço a todos. Fiquem com Deus.